Olá pessoal, então vamos dar seguimento aqui no nosso novo bloco de fontes de direitos. Nós já vimos as fontes dos direitos materiais ou substanciais e agora nós vamos dar continuidade então, ok? Vamos lá, sem mais delongas. Fontes materiais ou substanciais, foi a que nós acabamos de ver, então agora nós vamos para o novo slide. O direito provém de fatos sociais, de problemas que emergem na sociedade e que são condicionados pelos chamados fatores do direito. Exemplo, o Estatuto do Idoso foi uma norma que teve como base a valorização do idoso, pois a população está cada vez mais idosa e necessita de cuidados especiais. Volta aqui. Olha, o Estatuto do Idoso, ele surgiu com o propósito de quê? De proteger o idoso, dar uma melhor qualidade de vida para o idoso. Por quê? O direito provém de fatos sociais. O direito surge dos fatos sociais. E nós já vimos que quando há mais de uma pessoa, com certeza nós teremos juntas, com certeza nós teremos o quê? Uma divergência. Nós teremos momentos felizes, alegres, satisfatórios, mas também nós teremos momentos de tristeza, angústia, depressão, não é isso? E aí nós teremos um impasse. Um pensa de uma forma e quer que o outro age como ele quer. E não é para ser assim. Aí surge o quê? Vai surgir os chamados de lide. Dentro do direito nós chamamos de lide. O que é a lide? A lide são as divergências que ocorrem entre as pessoas. Às vezes uma pessoa acredita que ela está sendo lesada do direito dela porque o outro está invadindo a tua propriedade. Então ela fala, epa, a propriedade é minha. Fala, não é sua, eu comprei, eu paguei. Aí nós vamos surgir o quê? Uma lide. O que é lide? Problema. O que é um problema? São as desavenças que existem dentro da sociedade. Mas aqui no caso do Estatuto do Idoso, por quê? A norma ela teve como base valorizar alguém. Alguém, quem é esse alguém? Alguém que veio de uma sociedade, alguém que trabalhou muito e contribuiu para que você tenha o seu direito hoje, por exemplo, como ele também vai ter direito e você vai ter que contribuir para que tenha o direito a uma assistência, para que ele seja valorizado, respeitado como verdadeiro ser humano, até porque aqui dentro da sociedade do idoso ele é uma espécie de hipossuficiente, então ele torna-se de certa forma indefeso diante das atrocidades. Tanto é que algum crime cometido a um idoso, ele tem a sua qualificadora. Você tem que respeitar. Por isso que as pessoas dizem assim, às vezes, como brincadeira, né? A gente ouve assim, as pessoas, respeita aqui ó, os meus cães, respeita os meus cabelos brancos. Porque essa pessoa, ela trabalhou, ela viveu dentro de uma sociedade, ela teve a sua participação e agora que ela não presta, entre aspas, ela não serve mais para a sociedade, nós vamos descartar essa pessoa? Não, muito pelo contrário. E nós tivemos uma divergência muito grande, gente. Agora, recentemente, sobre o idoso, tem muita gente, não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu estou dizendo que tem muitas pessoas que não concordaram quando disseram que o idoso iriam ter prioridade na vacinação. É ou não é verdade? Eles já contribuíram por demais para uma sociedade, ele iniciou diversas batalhas para que você tivesse uma qualidade melhor de vida hoje, e agora que ele não tem mais força para trabalhar, você acha, no caso da vacina aqui, que ele tem que morrer primeiro? Aí tem outras pessoas que falam o seguinte, mas ele está sempre em casa, ele não precisa sair para trabalhar, então ele tem como se proteger. Gente, ele é hipossuficiente, ele é área de risco, ele é idoso, a imunidade dele é muito mais baixa que a nossa. A nossa não, né? Porque eu também já estou de cabelo branco, daqui a pouco eu tenho esse privilégio. Mas concordam comigo? Também não importa se você concorda ou não, mas assim, são casos intrigantes. E a lei precisa decidir. Por isso que a norma decidiu, porque ela vai valorizar o idoso, o Estatuto do Idoso.
O idoso vai ajuizar uma ação, ele tem prioridade na tramitação. Por quê? Se demorar muito, o bem comum não vai chegar a ele. Não vai ser atendido. Até porque quando chegar, quando ele receber o bem jurídico dele, que ele buscou, ele já pode ter falecido. Pode ter ido a óbito há muito tempo. Como às vezes a gente vê que sai uma aposentadoria de um cliente e às vezes o cliente já faleceu. A família é que vai herdar. Então a pessoa trabalhou, teve o direito objetivo, ele tinha um direito objetivo, fez valer o seu direito subjetivo, alcançou o bem jurídico, mas não vai poder desfrutar. É ou não é uma injustiça? Então a lei, ela tem que nascer, ou o direito, ele tem que nascer para dar essa resposta e que seja de preferência de imediato para o idoso. E é o que a lei vem dizer, que tem como base a valorização do idoso, fazer valer o direito do idoso, ok? Vamos lá. Aí nós temos também as fontes formais. Quais são as fontes formais? Os meios de expressão do direito são as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam, tornam-se conhecidas. O que é fonte formal? É a forma como a lei chega até você, seja ela escrita, verbal, oral, tá? Mas ela vai chegar para você, ela vai se exteriorizar. E aqui, por exemplo, a lei, como é que ela chega? Através dos códigos. Código Civil, nós vamos ir lá no ramo do direito. Posterior a essa aula, nós vamos fazer um link já direto nos ramos do direito. Então, Código Civil, o direito administrativo, o direito, tudo de que forma? Escrito, tudo regulamentado, tudo dentro da lei. Criam o direito, isto é, introduzem no ordenamento novas normas jurídicas. E o que vai fazer valer isso? Como é que vai surgir essas novas normas jurídicas? São através das decisões. Seja ela através de uma, não estou dizendo que vai ser, não, mas vai juntando, vai saindo as sentenças, vão saindo as decisões monocráticas, vão saindo os acórdãos, e aí o que começa a surgir? Os tribunais começam também a movimentar e vão sentindo a necessidade de evolução, e aí criam-se uma lei. Um exemplo, por exemplo, nós temos a lei da Maria da Penha, por conta lá daquela atriz, que nós já vimos, nós já sabemos também, né? E aí, o que acontece? De acordo com o caso, conforme a sociedade vai evoluindo, vai precisando, a lei o direito tem que evoluir conforme a sociedade, embora o direito ele está um pouquinho aquém, né? Mas ele precisa evoluir para ele se equiparar ou para ele se igualar, pelo menos tentar acompanhar a evolução da sociedade, só que a lei demora mais porque tem os seus trâmites, ok? Então, o direito eles se dividem também, ó, essas fontes em estatais, essas fontes formais, tá? Elas se dividem também em normas estatais. Que são elas, professor? Ó, são produzidas pelo poder público e correspondem à lei e às jurisprudências. Estatal, a palavra serve para alguma coisa que vem, né? Impor, que vem determinar, que vem positivar. Você é obrigado a seguir a lei. Se você fizer o que a lei não permite, você irá receber uma sanção. Não é isso? Já que são normas escritas, né, que vem para regulamentar uma sociedade, que ela foi elaborada por um soberano, e você será obrigado a cumprir a essa lei. As jurisprudências são as decisões reiteradas dos tribunais e que ela serve como um apoio e base, né? Serve como um apoio, serve como uma base para você fundamentar o seu pedido, e aí o juiz ele tem a sua discricionariedade, e aí ele vai sentenciar ou ele vai dar uma decisão, tá? Simplesmente. E aí
você vai alcançar ou não o seu pedido. O juiz ele tem a discricionariedade de deferir o teu pedido ou indeferir o teu pedido. E isso vai inovando o ordenamento jurídico, isso vai criando novos precedentes. Então, as estatais são produzidas pelo poder público e corresponde à lei e à jurisprudência, certo? E as não estatais? Decorrem diretamente da sociedade ou de seus grupos e segmentos, sendo representadas pelos costumes, doutrinas e os negócios jurídicos. Para que um processo jurídico constitua a fonte formal, é necessário que ele tenha o poder de criar o direito. Esse poder de criar é chamado de competência. Alguém tem que ter competência para criar a lei. Quem é? Qualquer pessoa pode criar uma lei? Não. Nós já sabemos quem é que vai. Eu quero que tenha ou que surja uma lei, onde é que vai elaborar o projeto de lei, quem vai elaborar esse projeto de lei, depois que esse projeto de lei, ou se ele vier, inclusive, ou se for, né, uma medida provisória, se ela vai ser convertida em lei, e aí nós sabemos quem é que vai, de fato, ter a competência para criar, ou quem vai ter o poder para criar essa nova lei. E aí essas novas leis, elas são criadas de que forma? Baseada em quê? Baseada nos costumes, nas doutrinas e nos negócios jurídicos. Aí você pode me perguntar, professor, o que é uma doutrina? Gente, é um livro, para simplificar vocês, eu vou dizer o seguinte: um doutrinador é quem escreve um livro, né? Vai escrever um livro, por exemplo, podemos pegar qualquer escritor. Ele vai legislar, ou melhor, ele vai escrever um livro defendendo uma teoria dentro do direito, e aí ele vai defender as tuas ideias. O outro vem e copila a tua ideia. O outro discorda da tua ideia. Tá vendo que nós já temos um doutrinador, 2 doutrinadores, 3 doutrinadores, e assim vai evoluindo o direito. Um doutrinador, ele é obrigado a seguir o outro? Não. A doutrina é diferente, o pensamento é diferente, a metodologia é diferente, ninguém age de forma igual. Como nós vimos lá de Kelsen. Kelsen, ele tem o seu posicionamento, mas existem diversos doutrinadores, inclusive até a norma, a Constituição nossa, que é a Carta Maior, a nossa Carta Magna. Ela defende o direito de contraditório e ampla defesa, e aí você vê que essa nossa decisão ela é contrária do próprio Kelsen, embora use a lei, mas você tem uma forma de se defender, não é porque você matou que você tem que ser preso, então você tem o direito de defesa. Então, essas normas não estatais, os costumes, os negócios jurídicos. Ah, professor, o que é? Vamos lá, o que é um negócio jurídico? Para que um negócio jurídico ele tenha validade, precisa ter as duas partes do contrato. Né? Para que seja feita um empréstimo em meu nome, eu preciso ter a vontade de fazer o empréstimo e ter aquela financeira que vai me emprestar. Se a financeira jogar o dinheiro em minha conta sem o meu consentimento, sem o meu aval, sem a minha permissão, esse negócio jurídico ele não tem que ter validade porque ele contém um vício, porque precisa da autonomia da vontade das partes. E se faltar esse elemento, não houve o negócio jurídico. É aquele negócio que é baseado, que é regulamentado na lei, que é positivado na lei. E ele precisa seguir, que é o que nós chamamos de direito objetivo. Consta na lei? Consta. Fez o empréstimo em meu nome, sem o meu consentimento, negativou meu nome sem eu ter adquirido ou feito qualquer negócio jurídico com a empresa, o que acontece? Eu vou fazer valer o meu direito subjetivo. Ok? Então, são as normas estatais. Em que consiste o ato de criação do direito? Em que consiste o ato de criação do direito? Criar o direito significa introduzir no ordenamento jurídico novas normas jurídicas. O poder legislativo.
vai inovar, ele vai criar novas leis. Não é isso? Então, cabe a competência de quem? Deles. O projeto vai ser votado, se vai ser aprovado, vai cumprir, vai ver a eficácia, né? Se é legal, se não é, se depois da sanção vai ser sancionado, vai entrar em vigor. E aí o que acontece? Vai inovando. São novas normas jurídicas. O novo ou nova forma de julgar. Porque vai basear aonde? Vai basear na norma jurídica, vai basear na lei. E as leis são criadas com esse propósito, que é para acompanhar a evolução da sociedade. Então, direito e sociedade, eles são congênitos, eles nascem juntos, não tem como. E a cada dia que passa, a sociedade evolui e tem que ter uma lei para tipificar esse crime. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tem que ter o fato, né? Ilicitude, se ele for um ato ilícito, e se a pessoa teve culpa, né? Ou dolo. Por isso que precisa ter esse contraditório e a ampla defesa, é o direito que a pessoa tem de se defender. O elenco das fontes formais varia de acordo com os sistemas jurídicos e também em razão das diferentes fases históricas. Então, as fontes formais, ela vai variar de acordo com o sistema. O que era crime? Podemos citar aqui, antigamente, que não mais hoje, é a infidelidade, né? Antigamente era crime a mulher se traísse ou se o homem traísse, se houvesse uma separação. Na época, se houvesse o desquite, teria um prazo, porque primeiro daria uma entrada, ia ter o prazo ali para ver se de fato as pessoas elas queriam, respeitavam esse prazo, esse tempo, para ver se de fato não tinha possibilidade de reaver aquela convivência, senão aí depois sairia. Hoje não. A lei evoluiu, infidelidade não é crime, você não perde nada se você sair do lar, como as pessoas acreditavam. Eu sou casado, eu vou sair da minha casa, eu vou perder tudo? Não, seu direito vai continuar e você vai fazer valer o seu direito. A lei vai permitir, ok? Então, as formas elas vão variar de acordo com o sistema jurídico, em razão das diferentes fases históricas. Para cada fase histórica, nós vamos ter uma lei e as coisas vão evoluindo, ok? Vamos seguir? Fontes formais estatais. Leis, que são normas jurídicas escritas provenientes do Estado. O Brasil faz parte do sistema romano-germânico que adota a estrutura jurídica civil law. Então, civil law é o sistema nosso, porque ele é baseado em quê? Baseado nas leis e não na jurisprudência, nos costumes, ok? Lei, sistema civil law, fonte direta e mais importante do sistema romano-germânico. Então a lei ela é utilizada como a principal fonte. Lei no sistema common law, fonte indireta, porque veja que a lei ela é uma fonte direta do sistema civil law, mas ela não é de forma direta no sistema common law. Por que não? Porque ela não utiliza como a primeira fonte, né, a principal fonte, não é a lei, é a jurisprudência, são os precedentes, são as jurisprudências. E isso é o que vai fazer a diferença. Ou o que vai fazer a diferença entre o civil law, né, civil law e o common law. Anglo-saxão. Esse é aquele período de migração daquelas pessoas lá dentro da história, que as pessoas elas começaram a migrar. O anglo tinha uma língua, o saxão tinha a tua língua também, e esses povos eles se agruparam, esses povos se reuniram
e aí surgiu o anglo-saxão e daí surgiu o inglês. Por conta dessa junção desses povos aqui, ok? Mas isso não nos importa aqui agora não. E nós temos também uma outra fonte, que são os tratados internacionais. Professor, tratado, o que é um tratado? Tratado são acordos, tratados internacionais são acordos resultantes da convergência das vontades de dois ou mais sujeitos de direito internacional, formalizada num texto escrito com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Pode-se descumprir um tratado internacional? Pode. Pode sofrer sanção? Quando você descumpre uma lei, você não sofre uma sanção? O tratado, ele também é fonte e ele tem força, porque é autonomia da vontade. Você não é obrigado, tá? Você não é obrigado a assinar tratados internacionais. Mas à medida que você se prontifica a cumprir esse tratado, que esse tratado for ratificado dentro do Brasil, por exemplo, você é obrigado a cumprir, tá? Então, ele é formalizado, ele é escrito e ele tem que produzir os seus efeitos jurídicos. O Brasil reuniu e foi lá e criou, tinha diversas leis esparsas e cria um tratado, por exemplo, assina um tratado que vai cumprir, né? Assina um tratado que vai cumprir as normas trabalhistas no Brasil, a OIT, só como exemplo, Organização Internacional do Trabalho. E aí, descumpre. Ah, não quero cumprir mais não. Não, não é assim. Você não é obrigado a assinar, mas à medida que você assina, à medida que você ratifica, você vai ter o tempo, vocês vão ver isso posteriormente, você vai ser obrigado a cumprir, tá? Para que isso produza os seus efeitos, ok? Aí nós temos, em outras palavras, o tratado é um meio pelo qual sujeitos de direito internacional, principalmente os estados nacionais e as organizações internacionais, estipulam direitos e obrigações entre si. Os tratados internacionais, Brasil, por exemplo, Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Portugal. Os tratados, os estados nacionais, são os acordos. Por exemplo, quer ver um tratado que tem entre um acordo que existe entre o Brasil e Portugal, a tua OAB, doutor, você vai poder utilizar em Portugal sem precisar fazer uma nova prova, tá? A tua habilitação vai permitir você dirigir, conduzir o teu veículo em Portugal sem fazer uma nova prova. Porque o Brasil tem o quê? Tem essa política da boa vizinhança e assinou os acordos, foram firmados acordos e aí fica uma espécie de tratado internacional entre Brasil e Portugal e diversos outros casos. Então, estipula os direitos e obrigações entre si. Se você cometer um crime lá, você vai ser condenado também? Sim. Tá? Vai ser condenado. Então, vamos lá. Jurisprudência é o conjunto de decisões proferidas pelo Poder Judiciário sobre determinada matéria jurídica. Olha só, o substantivo jurisprudência é um coletivo. Desse modo, não há que se entender que um acórdão ou uma sentença seja jurisprudência. Faz parte da jurisprudência. Porque jurisprudência são as decisões reiteradas. São as decisões que constantemente vão acontecendo. São os conjuntos das decisões de um tribunal, do Tribunal da Bahia, Tribunal de São Paulo, Tribunal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, entendeu? De Vitória do Espírito Santo, e aí vai se formando aquela jurisprudência. Vocês vão ouvir falar muito em jurisprudência, principalmente nas peças escritas. Vamos ver o que diz a jurisprudência,
Quando você for escrever alguma coisa, você vai lembrar, ó, o doutrinador fulano de tal diz isso, que é alguém que escreveu. Eu não estou dizendo que a doutrina, não, eu estou dizendo que vocês vão utilizar, tá? E a jurisprudência são essas decisões que são proferidas e reiteradas, tá? Olha aqui. A jurisprudência vincula os tribunais nos estados de direito codificado. A jurisprudência apenas informa, possuir autoridade científica. Os juízes de instância superior não têm o dever de acompanhar a orientação hermenêutica dos tribunais superiores. A interpretação do direito há de ser um procedimento intelectual do próprio julgador. Ao decidir, o juiz deve aplicar forma de acordo com a sua convicção. Então, como eu disse, a jurisprudência ela não deve vincular. O que é vincular, professor? É obrigar o juiz de instância superior, porque existe uma jurisprudência de um determinado estado, né, que definiu sobre um determinado caso, e aí o juiz, o juiz daqui tem a jurisprudência, você juntou lá no teu processo, fez o pedido baseado naquela jurisprudência, o seu juiz não acatou, você vai recorrer para o tribunal alegando que o juiz tem a jurisprudência, que o juiz não acatou o teu pedido, por isso você quer que a sentença seja reformada. Ei, lá o tribunal vai decidir. Isso não obriga o tribunal a decidir o seu pedido ou deferir o teu pedido, porque ele não é obrigado a seguir a jurisprudência. Até porque senão o nosso direito ele se tornaria um direito muito estático. Ele iria estagnar aí. Ele não pode ser estático. O direito ele tem que ser versátil, porque se for seguir só por aí, nós já vimos que o sistema jurídico nosso, ele é o civil law e não o common law. Common law lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá é isso, são os precedentes, mas aqui não. Então essa jurisprudência, ela não vai obrigar o tribunal a decidir conforme a jurisprudência. Muito pelo contrário, ele vai ter essa discricionariedade. Essa hermenêutica aqui diz o seguinte, o dever de acompanhar a orientação hermenêutica dos tribunais superiores. Não tem o dever de acompanhar a orientação hermenêutica. Essa interpretação, tá? Essa interpretação, o tribunal ele pode fazer da forma que ele quiser. Ele vai ter o quê? Essa sua discricionariedade, até porque precisa inovar o ordenamento jurídico. Precisa ter decisões novas, pacificadas. Agora, se o STF decidir, por exemplo, o STF edita uma súmula vinculante, pacificou, aí todos os tribunais são obrigados, tá, a seguir. Mas um outro ministro, ele pode inovar. Aquela súmula vinculante para ele lá, para o ministro, se caiu lá um novo julgamento, se ele achar, porque senão ele pode mudar. Não vincula ao STF, porque senão não inovaria, gente. Então ele precisa, na verdade, aqui no caso o juiz, ou os tribunais aqui, esses juízes aqui, eles precisam fazer uma interpretação do caso, adequar-se o caso concreto a uma nova lei, e aí ter a sua decisão. Por isso que se diz que ao decidir, o juiz deve aplicar a forma de acordo com a sua convicção. Ele tem a convicção. Basta ter só convicção? Claro que não. Ele precisa fundamentar a tua decisão. Tem que ter algum fundamento. Ok? No Brasil, a jurisprudência se resume em fonte informativa e ilustrativa. A lei e as condições sociais de sua promulgação envelhecem, perdem a atualidade, distanciam-se dos fatos originários. Cabe aos tribunais dar novas matrizes
novos caminhos na aplicação da lei. Viram aí o que eu acabei de dizer? Que cabe aos tribunais inovar. Cabe o juiz interpretar aquela norma de acordo com o caso concreto, para que essa jurisprudência antiga não vai permanecer até o final dos tempos. Não. A lei tem que evoluir. A jurisprudência tem que inovar. Tá? Por quê? Porque tem que se adequar ao caso concreto e até porque a sociedade ela evolui, né? E o direito também precisa evoluir. É papel da jurisprudência atualizar o entendimento da lei, abrir horizontes, dando-lhes uma interpretação atual que atenda às necessidades do momento dos fatos. A feição da jurisprudência é dinâmica. Sendo assim, os julgados não exercem força vinculativa, exceto a situação das súmulas vinculantes, que elas são editadas pelo STF. Então, a jurisprudência, o que acontece? O que é uma súmula vinculante? Olha só, eu tenho a jurisprudência e tenho a decisão, como eu disse aqui, para vocês pegarem melhor. Tem uma decisão do tribunal A, tribunal B, tribunal C, e aí começa a criar essa loucura de decisão. Tem a jurisprudência de um é favorável a um, aquela mesma jurisprudência, o outro juiz julga, não segue aquela jurisprudência, o outro também não. E aí começa a sair decisões diferenciadas e vai perdendo, tá? Vai perdendo assim a forma de julgar. Em um caso concreto bem parecido, o juiz concede o teu direito, no outro caso concreto o juiz não concede o teu direito, um concede, outro não concede, vai acabando aquela segurança jurídica. Aí quando tem várias decisões desse tipo, aí o STF vai lá e diz assim, peraí, começa a chegar, todo mundo começa a recorrer, né? A instância superior chega no STF, o STF diz, peraí, eu vou pacificar esse negócio aqui. Eu vou logo editar uma súmula vinculante. Aí é obrigado a seguir. Todos os tribunais é obrigado a seguir. Se o STF editou uma súmula dizendo que esta norma ela tem que ser seguida por todos. Esta é a decisão para ser tomada sobre esse caso. Então, toda vez que acontecer esse caso, todo tribunal vai ser obrigado a cumprir. Se não cumprir, você recorre e lá em cima essa decisão, ela é essa sentença ou essa decisão aqui, ela é alterada, ela é mudada. Ok? Porque aí o juiz ou o tribunal era obrigado a seguir a decisão do STF, a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela obriga a todos. Mas ela vai obrigar ela vai vincular o próprio STF? Não. Porque vai chegar ao ponto que o STF ele vai divergir de determinadas situações. E para isso é preciso inovar, por isso que precisa acontecer. Esse é o papel da jurisprudência. Esse é o papel do STF, que é o guardião da Constituição. Então ele vai alterando, ele vai mudando conforme a necessidade da população, conforme a necessidade dos fatos que vão ocorrendo dentro de uma sociedade. Então, na próxima aula, nós veremos que existe uma divisão, porque nós já vamos falar aqui do ramo do direito. Então, nós já acabamos essa parte de fonte do direito, nós já vimos o que é o direito material, nós vimos o que é o direito não material, o que é o direito à fonte estatal, à fonte não estatal. E aí, nós vamos dar seguimento entre a divisão do direito, certo? Entre o surgimento do direito público e os ramos do direito, tá? Por que eu trouxe logo? Como eu trouxe a fonte do direito, que nós começamos a falar dessa transformação que ocorreu, como foi que surgiu o direito, porque nós já vínhamos conceituando o direito material, e aí o direito positivado, o direito natural, o direito cultural, justnaturalismo, positivismo,
E aí entramos logo na fonte do direito e daqui no próximo encontro nós vamos ver que é o direito, os ramos do direito, ok? Então até a nossa próxima aula e um abraço a todos e bom descanso.